Oi, gente, meu nome é Marici Alexandrino, eu sou médica veterinária e trabalho com dermatologia há aproximadamente 15 anos. Quando eu fui convidada para montar algum assunto sobre dermatologia, eu pensei em fazer alguma coisa diferente do que eu tenho visto nos últimos dias. Então, ao invés de trazer alguma coisa da parte teórica sobre doenças e afins, eu preferi trazer alguma coisa da parte prática. E de uma das partes práticas que eu ouço bastante queixa, tanto de outros colegas veterinários, quanto na minha rotina. Eu vejo isso uma certa dificuldade com relação a dar seguimento ao tratamento dermatológico. Então, ao longo desses 15 anos, eu fui testando algumas coisas que funcionavam ou não na rotina, que dava certo ou não, e eu vou tentar passar essa minha experiência para vocês hoje. Então, o tema que eu escolhi para falar é como fazer o seu cliente seguir um tratamento dermatológico. O que eu uso na minha rotina para melhorar essa adesão ao tratamento. Então, primeira coisa, o atendimento dermatológico, dentro das especialidades, ele junto com a neuro, eu acho que é um dos mais demorados. E grande parte do atendimento dermatológico está na conversa. O exame físico mesmo toma ali uns 15, 30 minutos, mas a maior parte da consulta vai ser no diálogo. Então, a primeira coisa no atendimento dermatológico é não ter pressa. Marcar um horário, preferencialmente atender com hora marcada, então começa aí, para não ter pressão de espera, ter que atender logo porque já tem outro esperando, então sempre marcar o horário já pensando no tempo que você leva para atender. Se você nunca viu o paciente, se você nunca conversou com aquele proprietário, a primeira consulta ela é muito demorada, dura em média 1h30 a 2 horas. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer o agendamento de primeira consulta, é esse tempo que eu deixo para o cliente, 2 horas. Mais que isso também fica muito cansativo. Então, entre 1h30 e 2 horas é o tempo. Das principais coisas no atendimento, principalmente na primeira consulta, é a gente escutar mais e falar menos. Então, numa primeira consulta, a gente vai ter que escutar bastante. Quem trabalha com dermatologia está acostumado a receber clientes e pacientes que já andaram muito, assim, que já rodaram bastante em outros locais, tem um histórico muito longo de anos. Então, escutar na consulta é essencial. Fazer as perguntas certas nas horas certas, aproveitar ganchos. Então, a consulta dermatológica é meio um quebra-cabeça. Às vezes você está se programando a fazer uma pergunta, mas tem um acompanhante ali na consulta que solta alguma pérola, você tem que aproveitar aquela situação. Então, às vezes vem a mãe e uma criança, aí você pergunta para a mãe, o cachorro come alguma coisa de diferente? A mãe fala, não, claro que não. A criança pega e fala, não, eu dou biscoito. Então, às vezes, você tem que aproveitar esses ganchos, então você tem que ter um raciocínio já programado para fazer as perguntas certas nas horas certas. Então, às vezes, tem uma sequência, que é isso que eu vou falar ali na frente, a gente tem que ter uma sequência de questionamento, mas às vezes a gente tem que aproveitar a oportunidade de cada cliente para tirar o máximo de informação possível. O veterinário dermatologista, ele é basicamente um detetive, porque uma vez que o paciente não fala, né, e as lesões caem naquele clichê que são parecidas, e realmente algumas coisas são bem parecidas, então a gente tem que ter a função de detetive, investigar e esmiuçar todo aquele caso, então levantar todas as pistas possíveis. Tem perguntas que às vezes você vai ter que fazer 2 a 3 vezes a mesma pergunta em momentos diferentes da consulta para você ter uma resposta adequada. E tudo isso é um feeling que você vai tendo durante o atendimento, né? Então, assim, buscar o histórico. O que eu vejo na rotina é que o cliente chega muito ansioso para falar sobre o problema atual. Ai, porque essa ferida não sara, porque coça desesperadoramente, e muitas vezes eu tenho que brecar isso e falar, não, me conta a vida inteira dele desde o dia que você comprou esse animal. Porque às vezes ele vai te explicar a questão final do problema, mas o que é importante para você é de anos atrás. Então, às vezes a gente tem que ir orquestrando esse cliente para falar o que você quer na hora que você quer. O histórico é muito importante, mesmo histórico que parece bobo, assim, de quando adotou o cachorro, de quando comprou, da onde veio é essencial. Às vezes o pessoal esquece de perguntar isso, porque
imagina que o cachorro mora ali naquela cidade há bastante tempo, mas tem que perguntar se veio de um canil de outra cidade, se já passeou, se morava com outras famílias, que exames que foram feitos previamente, que tratamentos que já foram feitos e as respostas a esse tratamento. Quando é feito o agendamento da consulta dermatológica na minha clínica, eu peço para trazer as receitas antigas, porque às vezes as pessoas esquecem nome, e às vezes a gente pega umas receitas meio pérola também, que a gente só acredita lendo, então isso é importante, muito, muito importante para a consulta dermatológica. Eu sempre aconselho, e o que facilita muito otimizar, apesar da consulta ser demorada, você tem que otimizar esse seu tempo, então você tem que ter protocolos, assim. Existem protocolos de pergunta, então quem está começando hoje, quem está começando agora, existem tabelas de anamnese dermatológica, mas ao longo dos anos você vai se desenvolvendo a sua anamnese pessoal, né? Você tem perguntas que para você é específicas e você já tem um segmento. Então tem aquela ordem de perguntas que você vai seguindo. A primeira, claro, é o que trouxe aqui, né? O que te traz aqui, o que está acontecendo. Vai perguntar alimentação, ambiente que vive, ambiente que dorme, onde passa a parte do dia, se come coisas extras, se toma um banho em pet shop ou em casa, frequência de banho, se tem pulga ou carrapato, se usa preventivos de pulga ou carrapato, se tem contactante. Então, tem uma ordem de perguntas que vão emendando as respostas. Então, assim, não perguntar do antiparasitário agora, para perguntar da dieta depois e querer voltar se usa preventivo de pulga e carrapato, porque daí fica uma coisa muito quebrada. Então, você tem que seguir uma ordem de perguntas que se emendem uma nas outras. A mesma coisa com o protocolo de exame físico. Quando você trabalha com uma área específica, exatamente isso. Você tem que ter diretrizes, assim. Então, por exemplo, sei lá, uma confeiteira que faz bolo, ela tem que seguir a ordem, massa, recheio, cobertura. Então, assim, na nossa prática, a gente tem que seguir um protocolo. Tem gente que prefere examinar, e na dermatologia a gente tem que examinar de ponta a ponta, de cabeça a focinho. Tem gente que prefere começar pela cabeça, então vai da cabeça até a cauda. Eu, particularmente, prefiro da cauda à cabeça, porque a cabeça é o lugar mais delicado. Muitos cães não gostam de ser encarados, muitos cães não gostam que mexa em orelha e já não percebo tanta dificuldade de mexer na cauda. Então, a minha ordem de exame físico é cauda e ânus, e vou seguindo para frente. Então, cauda, ânus, lombar, dorsal, região de pescoço. Aí eu desço para pés e mãos, tanto dorsal quanto ventral, né? Plantar ou palmar. Cabeça, aí olhos, boca, dentes, orelhas, interna de orelha, aí vai depender também como eu vou sentindo o animal, às vezes eu deixo para examinar dentro da orelha por último, região ventral sempre por último, porque a maioria também não gosta de examinar, de ficar parado de barriga para cima, e aí, dependendo do que eu vou encontrando, eu vou segmentando isso, mas a minha ordem é sempre ânus, cabeça, deixando orelhas e região ventral meio que por último. Cachorro de grande porte às vezes muda um pouquinho, porque às vezes eu atendo no chão, então tem cachorro de grande porte que às vezes vai se deitar e fazer barriga, e eu começo pelo abdômen, mas geralmente eu começo de trás para frente, não gosto de começar por cabeça. A mesma coisa na sequência de explicar. Quando você vai, a hora de explicar para o proprietário, você tem que seguir uma sequência para ele acompanhar o seu raciocínio, explicar assim, olha, a doença é tal, casada por tal, vai acontecer isso, isso e isso, o tratamento é esse. Então, você tem que já ter essas explicações na sua cabeça. E quando você trabalha com isso, vai ser todo dia o mesmo diálogo. Então, assim, você vai falar sobre dermatite atópica, todo dia você vai repetir o mesmo protocolo de dermatite atópica. Então, isso passa a ser meio automático, você não tem que mais pensar para falar tanto, já tem um protocolo na sua cabeça que todo dia você fala aquela coisa, então já está tudo arredondado, assim, você não se perde mais no pensamento. Então, isso é uma coisa que eu recomendo. Quem ainda não tem isso, de repente escreve no computador, ou escreve no papel uma sequência e passa todo dia a seguir aquilo lá, porque isso passa a te ajudar bastante. Eu vejo que tem bastante colegas que botam bastante culpa no proprietário, como, o proprietário não segue o que eu falo, o proprietário não comprou o remédio, o proprietário não fez, mas eu acho que o veterinário contribui em grande parte para isso. Ele pode contribuir positivo ou negativamente para a adesão ao tratamento, dependendo do jeito que ele comunica o problema. E a gente tem que usar nosso poder de persuasão. Por exemplo, se eu for falar para um proprietário assim, olha só, fulaninho, seu cachorro tem uma doença
alérgica, que não tem cura, ele vai ficar entrando em crise e não tem muito que possa ser feito por ele. Você vai ter que lidar com isso. Ou eu falar assim, olha, fulano, seu cachorro tem uma alergia, possivelmente causada por coisas ambientais, pode ter épocas do ano que ele vai piorar, e pode ser que a gente tenha que mudar o tratamento ao longo do tempo. Possivelmente ele vai ficar controlado, mas de tempos em tempos a gente vai ter que mudar esse tratamento. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente vai tentar ao máximo para controlar ele. Só que eu dependo muito que você colabore com esse tratamento, tudo bem? Então, até o jeito que a gente explica, o jeito que a gente aborda falar, eu canso de receber proprietário que fala assim, a veterinária disse que não tinha o que fazer. E é muito chato você ouvir isso, assim, como assim não tem o que fazer? Pode não ter muitas opções do que fazer, mas alguma coisa para fazer sempre vai ter. Então tem que tomar cuidado o jeito que o jeito que a gente comunica e o jeito que aquilo o jeito que aquilo é entendido, na verdade, né? Então vamos lá, e na prática, quais são as minhas dicas, conselhos, a minha experiência, o meu dia a dia, como que é o meu atendimento dermatológico e assim, eu acho que tem bastante sucesso na adesão ao tratamento. Eu vou explicar as coisas que eu faço. Então, voltando, primeira coisa, ouvir o cliente. Então, você recebe aquele cliente que já está pé da vida, que já está assim, chega para você e fala, você é minha última alternativa, se você não dá conta dos issues desse cachorro, eu não aguento mais o que fazer, não aguento mais, não sei mais o que fazer, já passei por 10 veterinários, já gastei mais de sei lá quantos mil reais. Deixa ele falar, você tem que ouvir todas as dificuldades que ele já passou, porque até para você saber tudo, até onde ele é capaz de ir, assim, se é um proprietário que fala que já gastou mais de R$ 1.000, é sinal que ele está disposto a gastar. Só ele ainda não conseguiu encontrar um desfecho bacana. Então, assim, deixa ele falar. Principalmente se ele já vem bravo para você, assim, deixa ele falar tudo que ele tiver que falar para depois você começar a intervir. Falar com o que ele se frustrou. Infelizmente, em alguns momentos a gente vai ter que ouvir ele falar mal de colega, falar mal de banho tosa. Você ouve, não precisa participar dessa reclamação, justamente para manter a ética, mas ouça as reclamações que ele tem. As queixas do tipo, tal remédio foi muito caro e não funcionou para nada, ou esse remédio é muito difícil. Deixa ele falar todas as experiências prévias que ele teve, dos exames feitos, da dificuldade. Ouvir essa reclamação do cliente e concordar muitas vezes, falar, nossa, realmente você já fez bastante coisa, é a primeira parte da consulta em que você vai criar um vínculo com ele e isso pode ser determinante para o desenvolvimento desse tratamento, desse contato a longo prazo. Então, ter empatia nesse momento e ouvir ele, ter tempo para ouvir, vai ser um primeiro momento que, assim, que às vezes pode ser determinante, daqui para frente pode ser determinante na sua consulta. Se ele chegar puto e você não ouvir ele, se ele chegar pé da vida e você não ouvir, ele vai ficar muito mais nervoso. Então, deixa ele esbravejar, a hora que ele acalmar, baixar a guarda, é a hora que a gente começa a nossa parte interessante da consulta. Que daí entra algumas coisas, você tem que considerar as individualidades. Então, por exemplo, você está conversando com uma senhora de 70 anos, que tem suas limitações físicas e cognitivas e talvez até intelectuais, ou você está conversando com um proprietário de 20 e poucos anos, todo descolado, que já sabe mexer no Google, já deu aquela lida esperta em todas as coisas. Então, isso, nesse momento que a pessoa está falando, você tem que saber com quem que você está lidando. Tanto as individualidades do dono e do paciente. Nesse momento de conversa, eu sempre aconselho deixar o animal livre, seja um gato ou cachorro. Se for o gato, abre caixinha e deixa ele andar. Se for cachorro, tira daí, tira da coleira e deixa ele andar pelo consultório. Nesse momento, você está avaliando as duas situações que você tem que lidar, que é o dono e o paciente. Então, enquanto o dono está falando dele, nesse momento você está olhando o seu paciente. Se é um paciente medroso, se ele está acuado no canto, se ele está rosnando para você, se ele está largado no chão dormindo, se ele está extremamente ansioso rodando no consultório, se ele faz xixi em todos os lugares, se ele vai se interessar em destruir seu consultório. Nesse momento você está conhecendo com o que você está lidando. O tipo de diálogo e o jeito que você é ouvinte muda um pouco de pessoas jovens para pessoas idosas. Então, às vezes, idosos têm dificuldade de audição e você tem que levar isso em consideração.
As individualidades do paciente, como por exemplo, cães e gatos, né, de pelo curto versus os pelos longos, vão ter particularidades nessa conversa, né, de dificuldade, de paciente que pode tosar, que não pode tosar. Nesse momento você já vai percebendo se o animal é fácil de lidar, não é fácil, se esse tempo que ele fica solto ali na anamnese ele vai relaxar para você mexer, deixa ele explorar o local. Saber se o cliente costuma dar banho em casa ou se ele leva no banho tosa, qual banho tosa leva, se é um banho tosa que ele fica lá o dia inteiro ou se já termina e vai embora, se o proprietário fica ali durante o banho. Então, essas coisinhas você já está traçando um perfil do seu cliente, você ainda nem sabe o que o cachorro tem, você ainda está na conversa, cachorro e gato, né? Uma das coisas que, assim, eu botei aqui no começo, mas talvez deveria deixar um pouco do meio para o fim, mas é você saber o custo das coisas. Então, quando o proprietário te fala assim, comprei um remédio que custa R$90 e não deu certo, daí você pensa, realmente ele gastou mais do que deveria, do que necessário para tal coisa, não precisaria. Talvez uma coisa de R$5 tivesse melhorado. Então, é bem interessante saber o custo. Eu, por exemplo, não faço venda na minha clínica, então eu não tenho pet shop, mas de tempos em tempos eu entro nos online, eu converso com donos de pet shop locais, ou quando os distribuidores, os representantes vêm me visitar, eu pergunto preços. Eu anoto preços de coisas, porque eu tenho que ter uma noção até onde eu posso ir com um determinado cliente, assim. Porque entra nessa frase aqui, existe o perfeito, existe o que dá para fazer. Algumas vezes o perfeito, aquela coisa literal, seria você prescrever um tratamento de R$600. Mas se isso é uma limitação ao tratamento e tiver como, porque tem situações que não tem, a gente tem que tentar manejar de outras formas. Então, existe o perfeito e existe o que dá para fazer. Algumas vezes a gente vai ter que fazer aquele low high, então passar uma coisa extremamente cara, extremamente necessária e baixar o preço em coisas que talvez seja possível, então negociar. Então, se o paciente tem que tomar ciclosporina, que é caro, vamos tentar melhorar um pouquinho ali, de repente o shampoo um pouquinho diferente, às vezes lançar mão de manipulações, então às vezes a gente tem que preconizar, deixar uma coisa que você queria usar para o segundo momento, e saber até onde o proprietário está disposto a ir, né? E nesse item aqui a gente se engana e a gente tem preconceitos muito errôneos. Às vezes a gente vai imaginar que o dono daquele speed super felpudo, que escova 1000 vezes ao dia, está disposto a gastar bastante dinheiro, e às vezes não. E já o dono daquele vira-latinha que mora lá numa chácara, num sítio, no fundo de quintal, às vezes você pensa, putz, esse aí não vai dar banho, e é esse que vai. Então, nesse momento a gente tem que ter um cuidado também com os pré-julgamentos. E na dermatologia a gente tem que ser criativo, porque graças à indústria farmacêutica a gente tem muitas opções de apresentações de tratamento para o mesmo problema. Então, às vezes, shampoo, condicionador, creme, loção, spray, lenço umedecido. Então, às vezes a gente tem que ser criativo, inventar coisas para determinados pacientes. Então, sempre usei lencinho de tal coisa, mas para esse paciente vou tentar um mousse, vou tentar alguma coisa diferente. Então, a criatividade é bem importante na dermatologia. Um quarto item importante se coloquem no lugar do proprietário. Eu sei, lógico que eu sei que tem tratamentos dermatológicos que a gente precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, você pensa assim, nossa, esse cachorro vai precisar tratar o pé, a mão, a boca, a orelha, a barriga que está com uma lesão diferente do dorso, vai ter que usar 2 shampoos diferentes, 3 vezes por semana, mais a dieta, mais uns 7 comprimidos por dia. Você, enquanto proprietário, faria isso que você está prescrevendo? Pense que esse animal fosse seu, na sua rotina de trabalho, você conseguiria fazer o que você está prescrevendo? Se a resposta for não, já sabe o que tem que fazer, você vai ter que adaptar. Se a resposta for sim, ok, talvez você seja um proprietário bem dedicado ou tenha mais tempo, ou realmente o tratamento seja conveniente. Então é uma coisa que eu sempre faço, assim, quando eu começo a prescrever coisas, às vezes eu paro no meio do caminho e divido o tratamento em 2 partes, que eu já vou falar sobre isso lá na frente. Então, isso é uma coisa importante. Você compraria tudo que você está prescrevendo, você faria tudo que você está prescrevendo, tudo que você está prescrevendo é bom na parte teórica, mas na prática funciona? Então, esse é um item interessante a ser pensado.
Um outro item extremamente importante é saber tudo sobre a doença que você está lidando. E aí entra na parte do porquê a gente se dedica por áreas específicas, né, de atuação. Como não dá para saber tudo sobre tudo, a gente às vezes tem que segmentar o nosso trabalho justamente por isso. Então, para quem deseja atuar na área de dermatologia ou está na área de dermatologia, sabe que a gente tem que estudar muito todo santo dia. Porque a gente tem meio que obrigação de saber o máximo possível sobre a doença em questão. Isso é importante porque, primeiro, para você descrever para o proprietário com o que ele está lidando, você saber qual é a evolução daquele quadro e o que ele pode esperar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, uma farmacodermia, que é uma coisa que você não tem muita previsibilidade, você não tem muito como explicar de que dia apareceu e nem quando que vai sumir, mas você sabe disso. Então, você tem que abordar isso de uma forma, ó, pode ser um medicamento que ele usou entre 2 semanas e 2 anos, pode ser que esse quadro se resolva em 1 semana, mas pode demorar até 1 mês, pode ser que fique com cicatriz, pode ser que ele tenha novas reações no futuro, e isso está tudo dentro de um quadro esperado. Vai falar sobre escabiose. Olha, esse quadro vai demorar pelo menos 20 dias para começar a resolver. Ele vai ficar se coçando nos primeiros dias, por isso que eu vou acrescentar um outro remédio. A pele vai descamar quando estiver se resolvendo. Então, a gente tem que explicar todo o passo a passo para o proprietário sobre a evolução dessa doença. Inclusive, a gente tem que ter planos B, porque nem sempre as coisas vão andar como a gente gostaria. Então, pode ter animais que vão ter reações às medicações prescritas. Pode ter animais que não vai dar certo. Então, se você talvez queira prescrever uma ciclosporina, o animal vai ter uma baita vômito, diarreia, que te faça parar de usar aquele remédio. Isso você tem que estar ciente. Isso você tem que explicar ao proprietário. Então, por exemplo, estou prescrevendo ciclosporina para o seu cão ou gato por conta da doença tal, mas alguns animais podem ter muito vômito e diarreia com essa medicação, a ponto de eu ter que suspender o uso e tudo bem. Tudo bem para você? Porque eu preciso usar essa medicação, mas eu não sei qual é a reação dele. Pode ser que eu precise suspender. Ou vou prescrever o oclacitinib. Cerca de 70% dos pacientes respondem bem a essa medicação, mas 30% dos pacientes podem não ter resposta nenhuma e eu peço para você parar de dar. Mas eu só vou saber se funciona ou não usando. Tudo bem? Pode ter pacientes que respondam, tenha resposta exagerada ao uso de corticoide. Então, assim, olha, fulano, seu cão ou gato pode aumentar o consumo de água, aumentar a frequência de xixi, ter muita fome. Se esse quadro ficar muito intenso, me avise para eu reajustar a dose. Então, você já está prevendo problemas e você já está dando soluções para esse problema que pode acontecer ou não. Então, isso deixa o proprietário mais seguro, do tipo, verdade, ela avisou que poderia vomitar, tudo bem, não é uma coisa que eu preciso me desesperar, eu já sabia que poderia acontecer. Então, isso deixa o proprietário muito mais tranquilo com relação aos efeitos colaterais e não desesperado caso eles ocorram. Isso aqui é muito importante, extremamente importante, na verdade, não dê falsas esperanças, principalmente com doenças incuráveis ou de difícil manejo. E é muito comum isso na dermatologia. Então, pacientes atópicos com prurido extremamente difícil de controlar, doenças autoimunes, doenças tipo astenia cutânea, que não vai ter muito como manejar, vasculites, algumas condições que realmente são graves, realmente são difíceis. Você tem que deixar isso bem claro para o proprietário. Não dizer assim, olha, se o animal tem uma alergia, vamos aplicar essa medicação injetável aqui que ele vai ficar muito melhor. Pode ser que não fique. Então, você tem que explicar isso para ele sem dar uma falsa esperança. Tem que falar assim, pode ser que vai melhorar, que ele fique super bem, mas a gente vai ter que acompanhar. Como muitas doenças, e na dermatologia em específico, não existe tratamento único e muito menos milagroso. E isso é uma coisa que deixa a gente bem, eu acho que a maioria dos colegas que já trabalham com dermatologia deixa a gente um pouco frustrada quando alguns clínicos prometem coisas do tipo, acabou de lançar um medicamento e ele é o máximo para alergia, ou esse aqui é o melhor para pulgar carrapato, ou enfim, essas promessas acabam causando frustrações e dificulta o manejo a longo prazo, principalmente se a gente precisar
voltar essas medicações em algum momento. Tipo, o paciente já veio usando esses tratamentos, entre aspas, milagrosos, não deu certo, mas porque talvez tenha sido usado no momento errado, a gente queira retomar o uso, às vezes a gente não consegue por conta dessa frustração que foi gerada no cliente, né? Então tem que tomar muito cuidado com o jeito de passar sobre os novos tratamentos. Seja sincero, por mais que a gente trabalhe com uma área específica, a gente não é obrigado a saber absolutamente tudo sobre tudo. Os clientes hoje em dia estão extremamente questionadores. Muitos já vêm bem estudados sobre o problema. Tem cliente que, se duvidar, sabe mais que a gente sobre determinado problema. A gente lida com clientes de todas as áreas, com clientes médicos, com clientes dermatologistas. Então, pode ser que eles venham com algumas informações que realmente a gente não saiba. E a gente tem que ser sincero quanto a isso. Do tipo, aí eu deixei alguns exemplos aqui, ó. Principalmente quando a gente não tiver resposta a questionamentos. Esses dias eu estava atendendo um paciente com leishmaniose. Leishmaniose não é tão comum aqui na minha região, então eu tenho relativamente poucos pacientes. E tem algumas informações que são novas, assim, vão surgindo, e uma cliente me trouxe o nome de um remédio importado que eu não conhecia. Aí ela me passou o nome na hora, eu falei, olha, eu não conheço esse medicamento, vou olhar aqui no Google, tá? Olhei e falei, ah, que interessante, isso aqui parece bacana, mas eu não tenho uma resposta se isso aqui funciona. Vou dar uma pesquisada, ver se tem alguma publicação e entro em contato com você no retorno, tudo bem? E por coincidência, nessa mesma hora eu achei uma publicação, falei, olha, tem um estudo, eu vou dar uma lida nele, vamos ver se é algo que dá para ser usado. Mas pelo que eu tô vendo aqui, já não vende no Brasil e tal, então assim, não, a gente tem que ser sincero, tipo, ó, não conheço isso, nunca ouvi falar, não sei te dizer se isso funciona, desconheço se tem publicação técnica sobre isso, e muitas coisas não têm resposta, do tipo, sei lá, sarna demodésica, ela vai recidivar? Daí entra nessa aqui, ó, tá aí uma resposta que eu gostaria de ter, não sei. Eu costumo responder muito não sei, tipo, mas ele vai ficar bom? Olha, não sei, vamos monitorar. Ah, vai, sei lá, qualquer pergunta que me faça que eu realmente não saiba, eu falo, olha, não sei, depende. Depende, não sei, é bem comum, mas você tem que ter uma justificativa para essa sua resposta. Tipo, depende, vai melhorar? Depende. Se ele responder bem ao tratamento, vai recidivar? Bem, depende. Então tem que ser sincero. A sua sinceridade é importante para o cliente. Primeiro, tira aquela barreira que você sabe tudo e ele não sabe nada, porque hoje em dia não é assim. E deixa vocês ter um diálogo um pouco mais solto. Esse item também é bem importante. Tratamento dermatológico quase sempre é demorado e, com toda a sinceridade do mundo, é caro. É caro, mas é aquele caro que tem que ser, porque a tecnologia dos produtos hoje em dia está, graças a Deus, muito boa. Então, a gente tem tecnologia de produtos maravilhosos e isso tem um custo. A gente tem que ter ciência, que doenças dermatológicas são demoradas e os tratamentos são custosos, não dá para fugir disso. É uma ou outra só que acaba sendo mais em conta, mas infelizmente a gente lida com uma área que isso pesa muitas vezes. Então, assim, isso tem que ser comunicado. É algo que eu sempre falo para o proprietário. Por exemplo, volto lá na sarna demodésica. Sarna demodésica, o animal pode estar em alta em 2 meses acho pouco, de 3 meses até fazer os raspados negativos, mas a melhora clínica pode acontecer em 2 meses. Só que pode demorar até 6 para eu dar alta para ele por conta dos raspados. Então eu já explico isso no primeiro dia de consulta. Olha, pode demorar de 2 a 6 meses para essa pele melhorar. Nas questões fúngicas, esporotricose, olha, 6 meses de tratamento até a gente conseguir ver alguma resolução do quadro, ou condições que vai demorar para nascer o pelo, condições hormonais, assim, hipotireoidismo, adrenocorticismo, olha, pode demorar de 4 a 5 meses para esses pelos nascerem, alopecia pastosa. Se você der um prazo longo e o quadro melhorar antes, o cliente vai ficar super feliz. Se você der um prazo longo e estiver dentro desse prazo, né, ele está dentro do esperado. Então, eu sempre falo isso, olha, não fique ansioso, porque não vai ter resposta no primeiro mês. O ciclo do pelo leva 28 dias, então em 30 dias não vai nesse pelo. Então, ele já sabe o que esperar ali, né? Quando eu vou passar um medicamento caro, eu uso exatamente essa frase aqui, ó. Eu sei que tal medicamento é realmente caro, mas nesse momento é o melhor para ele, por conta disso, disso, disso e disso.
Tem outras medicações mais baratas, mas que nesse momento não é indicado para ele por conta disso e disso. Então, quando você sabe que um medicamento é custoso, você tem que fazer o cliente ver benefício naquilo. Além do seu benefício técnico, que você sabe que aquilo é bom, ele tem que ter um benefício para investir o dinheiro naquela situação. Então, você tem que explicar o porquê que aquilo é caro, incluindo as tecnologias envolvidas naquele produto, e por que ele é o melhor naquela situação. Então, o cliente entendendo isso, o produto deixa de ser caro. Então, por exemplo, shampoos que têm tecnologia de microcápsula ou nanopartícula, que custam, sei lá, R$120 um frasco super pequeno. Tem que explicar para o proprietário por que ele é caro. Porque aquele shampoo pode ser que dure mais ao longo da semana, que ao invés de você precisar dar 2, 3 banhos, talvez você precise dar um só. E aí, no final das contas, o shampoo vai durar mais. Então, é tudo uma questão de diálogo mesmo. Isso aqui também é um item bem comum na rotina dermatológica, a gente ter múltiplas doenças, ou múltiplos problemas, ou poliescoliambose, aquele bicho que já tem 5, 6 anos de doença e ele tem piodermite, malacésia, atopia, seborreia e um cushing iatrogênico junto. A gente não vai conseguir manejar todas ao mesmo tempo, até porque tem doenças que são incompatíveis. Então, por exemplo, um animal com seborreia e atopia, o shampoo que trata a seborreia não é o shampoo adequado para atopia. Então, a gente tem que ir por partes. Não vai conseguir lidar com todas as doenças no mesmo momento. Então, como eu sigo? Eu escolho o que está pior. Então, por exemplo, um sebo atópico. A queixa principal é o cheiro. Por mais que o animal esteja extremamente se coçando, o que está fazendo aquele animal sair do convívio das pessoas, ser expulso de dentro de casa, ter aquele aspecto de pele ruim, acaba sendo a seborreia. Então, primeiro a gente maneja a seborreia para depois lidar com a atopia. Um paciente que tem Cushing, Cushing e atopia, que você precisa desmamar o corticoide. Você não vai conseguir manejar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que deixar isso claro. Primeiro, eu tenho que fazer isso aqui. Na hora que chegar nesse ponto, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, resumidamente, você não precisa resolver em um mês um caso que levou anos para chegar onde está. Isso você tem que comunicar. Seu cão, seu gato tem 2 ou 3 doenças concomitantes que eu não consigo manejar todas ao mesmo tempo. A gente vai ter que ir por partes e isso vai demorar um pouco para entrar no controle, tudo bem? Então, isso é algo bem comum que a gente lida na rotina diária. Aí isso aqui já entra meio que no marketing, área técnica, área prática. Embutir os exames básicos no custo da consulta dermatológica. Não tem coisa mais chata do que você virar para o proprietário e falar, olha, eu preciso de tal exame, ele custa R$50, posso fazer? Não, não pode, eu não tenho R$50. E aí, o que você vai fazer? Se seu suspeito é sarna demodésica e o proprietário não te autoriza a fazer um raspado, ou você vai fazer por conta e arcar com custo, ou você não vai fazer. Isso aqui principalmente para clínicos que cobram por exames, então que vai mandar para fazer exame fora. Isso aqui já empaca muito a consulta, porque assim, na dermatologia, raspado e citologia não são opcionais. Eles obrigatoriamente têm que fazer parte da consulta, não tem nenhuma doença que você não vai precisar fazer um raspado ou uma citologia para evoluir a sua linha diagnóstica. E se o proprietário te brecar de fazer esses exames, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Obrigar ele a pagar o exame? Então não tem como. Então, para quem vai trabalhar com dermatologia, eu acho muito mais fácil já embutir o raspado da citologia. Então não é opcional. Você já está lá examinando, você fala, agora eu vou fazer um raspado, vou colher o material aqui, vou olhar lá no microscópio e eu já volto, tudo bem? Você não precisa dessa autorização, porque ele já está embutido ali. Isso é comunicado no agendamento da consulta. Então, porque isso obviamente aumenta um pouco o custo. E quando é feito o agendamento, ele é comunicado que esses exames não são cobrados à parte, que eles já estão embutidos no valor da primeira consulta. Justamente por isso, porque o dono não pode escolher não querer fazer citologia ou raspado, porque não tem como. Isso vai comprometer totalmente a linha de raciocínio. Citologia de ouvido, citologia de pele, raspados são obrigatórios em todas as consultas dermatológicas, não tem como fugir disso. Aí aqui é um ponto polêmico, a polêmica da dermatologia.
Os retornos, até isso a gente já, acho que eu já tive essa conversa em algumas ocasiões. O retorno, teoricamente, não é algo obrigatório, você não é obrigado a fornecer retorno gratuito. Tem muitos colegas que fazem atendimento volante, que os retornos são cobrados, inclusive, tá tudo bem. Mas, assim, na dermatologia o retorno é importante para garantir o seu trabalho e para garantir a continuidade do tratamento, e aí voltamos ao tema principal, para garantir a adesão a longo prazo desse tratamento. Então, tudo bem, se tem gente que cobra pelos retornos porque precisa se deslocar para fazer esse atendimento, ou se tem gente que o retorno é gratuito, isso é indiferente. O que eu vou discutir aqui, na verdade, é o prazo de retorno. A maioria das doenças vão demorar um tempo para ter resposta. Assim, as doenças que dependem de tratamento tópico, principalmente shampoo, eu, na minha opinião, consigo ver alguma resposta com 4 banhos. Então, se eu pedir 2 banhos por semana, em 15 dias eu já vejo uma resposta. Se eu pedir um banho por semana, eu vou demorar 30 dias. Então, o que eu, Marici, ao longo de todos esses meus anos de atendimento, optei por fazer e acho que funciona bem para os meus clientes. Obrigatoriamente, eu marco retorno com 15 e 30 dias. E esses retornos eu não cobro, porque já está sendo bem cobrado na primeira consulta, mas também se tivesse que cobrar, os retornos seria um valor um pouco mais em conta. E eu deixo isso avisado em um informativo que vai junto com a receita, que ele tem direito a 2 retornos nas datas que eu estipular e que passado de 30 dias é cobrado uma nova consulta. Então, como eu faço? A primeira consulta é paga, 15 dias depois é retorno, 30 dias depois é retorno. Passou dos 30 dias, nova consulta valor integral. Mesmo que isso seja, daqui 30 dias ainda seja um retorno para eu observar o caso, aí é uma reconsulta. Então acaba saindo elas por elas. Tem gente que cobra só os retornos, eu prefiro cobrar a consulta integral a cada 30 dias. Por que eu faço esse retorno com 15? Muitas vezes, nesses 15 dias, eu não vou ver uma grande melhora da doença. Exceto algumas condições, tipo piodermite, foliculite, crise alérgica, dermatite aguda úmida, otite. Com 15 dias a gente já consegue ver uma resposta, mas não uma cura em definitivo. Mas você estipular esses 15 dias de retorno, em primeiro lugar, obriga, até botei um entre aspas aqui, porque não é regra, mas obriga o dono a fazer o tratamento nesses próximos 15 dias, ou ele vai perder o direito de retorno, porque eu deixo isso avisado. Marcou o retorno, não compareceu e não avisou, perde o direito. Marcou o retorno e precisar remarcar, só tem direito a uma remarcação. Precisou remarcar 2 vezes, perde o retorno. Então, há regras para isso. E isso obriga o proprietário a começar a tratar logo. E por que isso? Porque as condições dermatológicas, elas mudam muito. Às vezes você está vendo um paciente hoje com quadro, se esse proprietário for começar a tratar daqui 20 dias, talvez já nem seja mais o quadro que você viu. Principalmente quando a gente está lidando com infecções bacterianas ou doenças autoimunes, elas evoluem muito rápido. Então, se deixa o proprietário muito livre para começar esse tratamento ao longo de 30 dias, pode ser que no meio do caminho tenha acontecido outro problema, isso vai comprometer totalmente a sua conduta e o tratamento que você prescreveu há 30 dias atrás. Então, esses primeiros 15 dias não serve exatamente para eu ver a melhora da doença, serve para eu avaliar a adesão ao tratamento, muitas vezes as dificuldades que o proprietário está tendo nesse tratamento, se ele está tendo dificuldade, por exemplo, em dar um remédio via oral, se o animal está cuspindo o remédio, se o animal está vomitando aquele remédio, que pode acontecer, se ele teve uma reação adversa ao medicamento. Já aconteceu muitas vezes de eu ter reação adversa a licadores otológicos. E aí, se eu espero 30 dias para ver uma resposta, essa orelha já ficou desesperadoramente grave. Se o proprietário não está conseguindo dar banho, então, por exemplo, se a gente está no inverno e o proprietário não tem conseguido dar os banhos necessários prescritos, então, com 15 dias, dá tempo de eu readequar o tratamento para ter o retorno, um re-retorno aos 30. E daí, nesses 30 dias, que eu vou ver uma resposta muito melhor ao meu tratamento. Então, esses 15 dias é tipo um pós-venda, é para eu garantir a minha pós-venda, é pensando no meu trabalho, não tanto na resposta final, mas pensando em garantir o que eu passei está sendo seguido. Para mim funciona muito, geralmente com 30, a maioria dos pacientes já estão muito melhores e os proprietários estão bem felizes. Outra coisa que eu faço com 15 e 30,
Muitas vezes eu divido os tratamentos, então, às vezes eu preciso prescrever muita coisa de uma vez. Então, eu uso a tática dos 15-15. Na primeira consulta, eu prescrevo metade do tratamento. Então, eu começo a tratar o ouvido e um shampoo, por exemplo. Com 15 dias para frente, eu passo a dieta. Então, o proprietário gastou um pouco nesses 15 dias, depois de 15 dias que ele vai gastar novamente. Então, isso ajuda muito a adesão ao tratamento. Eu dividi prescrições. Se eu passar tudo na primeira consulta, geralmente fica muito oneroso, porque já gastou com a consulta, e daí vai comprar tudo que eu preciso, tudo numa mesma ocasião, aí dificulta bastante o proprietário seguir tudo que você está pedindo. Então, dividir os tratamentos ajuda muito. Geralmente, o que eu faço? Paciente atópico é o principal disso. Chega aquele atópico em crise, visualiza aí, é um paciente atópico em crise, com otite, com seborreia e com malacésia. Minha prioridade vai ser tirar da crise alérgica, tratar a otite e, se eu conseguir nesse meio tempo, já começar um shampoo pensando na seborreia e malacésia. Nos 15 dias de retorno, esse animal já saiu da crise aguda alérgica, né? Já provavelmente com corticoide, um calcitinib. A orelha já melhorou com 15 dias, muitas vezes, ou então eu vou ter que estender, é um momento de eu ver se eu vou precisar estender mais esse tratamento, principalmente nos que estão com estenose de conduto. E aí, no segundo momento, eu começo a tratar as coisas que vão demorar mais. Aí, nesse segundo momento, eu vou começar a fazer triagem alimentar, por exemplo. Quando eu já falo assim, nossa, a orelha melhorou bastante, que bacana, ele saiu da crise, então agora a gente vai instituir a dieta. Muitas vezes, esses 15 dias, eu já aviso para a pessoa já começar a ter uma adaptação da dieta. Por exemplo, aquele cliente que costuma dar 5 ossinhos por dia, pizza, pipoca, chocolate, nesses 15 dias eu já peço para começar a diminuir essas coisas, para no retorno ele já estar preparado para o negócio ser um corte bravo, assim, de parar com tudo. Então ele já vai tem tempo para se preparar. Então isso funciona muito bem. Essa aqui é uma dica importante que eu vejo que isso aqui ajuda muito a adesão. Então, assim, ó, isso é o que eu queria trazer para vocês. Em resumo, por que a consulta dermatológica tem que ser muito demorada? Na prática, a gente vai ficar, sem brincadeira, acho que no máximo uns 30 minutos entre exame físico e exames complementares, desde a citologia, raspado e afins. E o resto da 1 hora e meia é puro diálogo. É muita conversa. Isso, assim, é extremamente desgastante. Eu, por exemplo, não consigo atender 4 novos clientes no mesmo dia, em sequência, porque isso me deixa extremamente cansada. É muito tempo de conversa. A gente escuta histórias das pessoas que estão muito revoltadas. Então, assim, essa também é uma outra dica. Eu intercalo muito primeiro as consultas com retorno. Então, geralmente, eu atendo no máximo 2 ou 3 novos casos no dia, intercalado com retornos. Mas mais que isso, o quarto do dia vai ficar totalmente prejudicado, porque você já não aguenta mais conversar. Se for 4 atópicos no dia, o quarto atópico você não aguenta mais explicar o que é atopia. Então, o tempo é muito importante, a gente não pode ultrapassar, não adianta você querer atender 8, 9 pacientes no dia, porque seu atendimento vai ficar comprometido. Isso também é um conselho que eu dou, você conseguir organizar a sua agenda, intercalar uma nova consulta, um retorno, uma nova consulta, para não ficar desgastante. E para a gente não se perder, porque tem dia que a gente está tão cansado que a gente começa a esquecer de fazer as perguntas corretas, começa a pular etapa e o atendimento fica totalmente prejudicado. Então, em resumo, para um bom atendimento dermatológico, o diálogo e as explicações detalhadas que garantem a adesão e continuidade ao tratamento. Não só a adesão, como a continuidade. Então, aquele paciente que vai ficar com você por meses, por anos, e ele tem que estar ciente disso, que ele vai ficar com você por meses e anos. O dono tem que entender absolutamente tudo sobre o problema. Como é causado, por que foi causado, as consequências, a evolução, o que esperar a longo prazo, se isso vai ficar estável, se de tempos em tempos a gente tem que mudar os tratamentos, exames necessários para acompanhamento, principalmente nas autoimunes, como essa doença pode evoluir à medida que esse animal for envelhecendo. Então, se você começa a lidar com um paciente novinho, ao longo dos anos vai ter que ser modificado essas coisas, né? E, no final das contas, eu acho que a responsabilidade é 50-50. 50% da responsabilidade na adesão ao tratamento é do veterinário, que não
se dá esse tempo de explicar as coisas e tirar dúvida e ouvir o cliente, e 50% está na execução do tratamento por parte do proprietário. Então, não dá para botar toda a culpa no proprietário se você não faz o seu papel de educador. Não tem como você exigir que um proprietário faça alguma coisa que ele nem sabe por que ele está fazendo. Então, uma vez que ele entende, que ele vê vantagem naquilo, ele tem prazer em seguir e até ser elogiado no retorno. Tipo, olha, você fez tão direitinho que seu animal tá ótimo. Quem que não vai ficar feliz em ouvir isso, né? Então, essas foram as minha experiência ao longo desses anos. Eu ainda tenho coisas que eu adapto até hoje, tem coisas que volta e meia eu falo, vou mudar esse jeito aqui. Tô sempre adaptando dentro dessas coisas, mas que ajuda muito você não se perder no atendimento. Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, principalmente quem pretende seguir essa área, para ver que ela é difícil, ela não é só um conhecimento teórico, você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essas frustrações dos proprietários. Agradeço por quem ficou até aqui agora, até aqui me ouvindo. Deixo meus contatos, o Instagram da minha clínica e o site da clínica. Nesse link de informativos tem bastante texto explicativo que eu deixo para os meus clientes, tá em linguagem leiga, mas uma linguagem técnico-leiga, não tem muitos termos técnicos, mas é uma linguagem bem informal, mas de fácil entendimento. Muitas vezes eu passo esses escritos para os proprietários lerem em casa também, para não esquecer do que foi falado. Então, fiquem à vontade para entrar lá e se quiserem compartilhar com os clientes, fiquem à vontade. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima.